Eu comecei falando então na live 1 sobre os conceitos básicos de walking bass. Massa, Veiga. Tem uma coisa importante, antes de eu vou desenvolver esse assunto, mas tem uma coisa muito importante só sobre o walking bass que eu acho que é muito importante ter consciência disso, que tudo isso que eu estou usando com relação ao walking bass, ao jazz especificamente, tirando a parte de swing, subdivisão, tudo mais, mas as escolhas de nota, como fazer o acorde caminhar como fazer uma linha de baixo caminhando de um acorde para o outro, isso vale para qualquer estilo musical. Então eu acho que o walking bass, quando bem aprendido, bem absorvido pelo baixista ou outro instrumentista, às vezes um pianista, guitarrista quer fazer o walking bass, ou qualquer instrumentista, né? Uma linha de walking bass é super importante. Quando esse conteúdo fica bem absorvido, ele vai ajudar esse músico a tocar melhor qualquer estilo, porque você vai aprender ferramentas para conectar acordes em sequência. Isso vai funcionar para o jazz, para o funk, para o rock, para o blues, para o samba. Aí a grande diferença são as escolhas rítmicas, as figuras rítmicas nesse processo. Beleza? Então, dito tudo isso sobre a conexão dos acordes, eu vou começar nos conceitos gerais, que foi o que eu falei na live 1, sobre as coisas específicas do jazz, dos acentos específicos do jazz, que é o que vai fazer você ter uma linha que swing mais, uma linha que groove bem dentro do estilo, certo? Primeiro conceito importante que eu acho a gente ter para tocar jazz direito, então uma arrepiadinha aqui que não vai, é pensar a subdivisão rítmica do jazz. Eu faço sempre essa comparação com música brasileira, porque eu sou brasileiro, estou falando em português, e eu sinto que é mais prático para todos, mas a gente no Brasil subdivide as músicas em 4 tempos. Entre cada pulso, sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí o samba nessa subdivisão sempre subdividido em 4. Baião, Ijexá, e os 4 estão aqui. Sempre dentro dessas 4 figuras a gente toca uma, faz pausa em outra, mas o pensamento rítmico, a subdivisão rítmica do estilo tá em 4. Aí o jazz tem essa subdivisão em 3. É tercinado, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, fazer mais lento, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então essa subdivisão rítmica em tercina é muito importante de se ter em mente. Eu acho que essa pode ser uma das grandes dificuldades, também na palavra, um dos desafios, uma das coisas mais desafiadoras para músicos brasileiros quando se começa a tocar jazz, é ter isso bem claro, bem tranquilo na cabeça, subdividir em 3 e começar a groovar, tocar para trás e para frente pensando em 3. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. É muito importante ter isso em mente. Uma outra coisa que vem dessa subdivisão em tercina, que foi uma coisa genial que os americanos conseguiram para exportar o jazz, isso é uma coisa que eu admiro muito nos americanos, é a capacidade que eles têm de exportar a cultura, a própria cultura, né? Assim, todo mundo toca jazz no mundo, de uma maneira ou de outra, mas todo mundo ouviu jazz, sabe o que é. E uma das coisas que ajudou nessa exportação do estilo, primeiro foi gerar bastante conteúdo de graça. Eu acho que isso é uma coisa muito doida aqui no Brasil. Eu não era vivo ainda, mas já escutei de muita gente falando que quando tinha métodos brasileiros, sei lá, na década de 50, 60... quem tinha não entregava o ouro, ficava meio quieto, guardava informação. A gente no Brasil teve essa falha, eu vejo isso como uma certa falha, que acabou atrapalhando um, atrapalhando o outro. Eu acho que essa coisa que os americanos têm de divulgar a informação, de mandar, é assim, é muito bom para divulgar a própria música, a própria arte e exportar. Quanto mais gente sabe como se pensa o jazz, mais pessoas estão tocando jazz, mais os artistas que são grandes referências do jazz estão tocando mais. E eu acho que agora a gente está vendo isso um pouco mais, agora não, agora alguns anos atrás, de alguns anos para cá,
a gente tem visto isso mais no Brasil. Mas essa grande coisa que eles fazem de sempre exportar a música é muito legal. E a grande sacada deles foi, pensando nessa subdivisão em três, eles acharam um jeito de escrever, um jeito claro, que é pensar a colcheia como o que eles chamam de swing eighth, de colcheia swingada. Eighth, lembrando então, eighth é a colcheia deles. A gente chama as notas musicais, cada uma tem nome. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. E em inglês essas figuras têm nomes dos valores dela. O que a gente chama de semibreve, eles chamam de whole note, nota toda, nota completa. E aí eles vêm dividindo em relação a essa. A gente fez semibreve, mínima, semínima, colcheia. Eles fazem whole note, half, metade, quarter note, um quarto da inteira, eighth note, que é um oitavo da inteira. A eighth, oitava, é a colcheia. Então eles têm a swing eight, já vou abrasileirar a pronúncia, swing eight, a gente chama aqui de swing eight, que é a colcheia swingada, que vem dessa tercina. A tercina tem 3 tempos, a colcheia swingada é como se você estivesse tocando o primeiro e o terceiro. Vou trocar esse dedo, melhor. Como se você estivesse tocando o primeiro e o terceiro desses 3 tempos. Então tá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí acentua, e aí a colcheia fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, tem, tam, tim, tá, tim, tim, ti, tim, tim, ti, tim, ti, tim, ti, tim, ti, tim, ti, tim, do, ti, tim, do, ti, tim. Essa swing eight é um jeito muito simples de escrever. Eles põem lá colcheia swingada e bora. Quando tem lá normalmente escrito de partitura americana. Quando você vê colcheia, você vai tocar ela assim. E esse assim é colcheia tercinada, beleza? Então, a subdivisão em tercina e a swing eight, resumidamente, falei, é o que deixa o groove bom. Você ter isso em mente vai ajudar você a groovar muito bem. Carol, você vai groovar muito bem. Então isso é super importante. Outra coisa muito importante para se ter... muito importante é o ponto. Você vai fazer frases. Por exemplo, uma escala. Vou dar um exemplo musical, acho que é mais fácil. Vou fazer uma escala de sol maior aqui. Com colcheia normal. Colcheia que a gente chama. Eles chamam de straight eight. Seria a colcheia reta. Colcheia normal. Seria essa aqui. 1, 3 e 4... Se fosse swing eight seria straight, swing. Isso, se você tem em mente, já muda toda a sua linha. Quando você estiver fazendo uma linha de walking e você tocar na swing eight, quando você fizer alguma frase, já vai ser outra parada. E o que mostra bastante onde está essa swing eight é o prato da batera. A batera está sempre fazendo tim, tim, tidim, tim, tidim. Está sempre mostrando... Ih, escureceu o maluco. Está sempre mostrando essa swing eight. Tim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim. Outra coisa importante é o acento. Trazendo de novo uma referência para a música brasileira que a gente tem. Que a gente toca, escuta, cresceu ouvindo, cresceu, estudou tocando. No samba tem um acento muito forte no 2. No surdo, né? Tchac, tchac, bum, tchac, tchac, bum. Bum, bum. E no jazz tem um acento muito forte no tempo 2, no 4, só que é no agudo. Tim, tim, tidim, tim, tidim, tim, tidim, tim. 1, 2, 3, 4. Tá boa? Beleza, Ti, valeu. Senão eu fico encanado aqui. Então tem essas duas coisas super importantes para você groovar bem no jazz, que eu acho que eu falei isso na primeira live. Até tentei resumir aqui, mas demorei 15 minutos para resumir. Mas é que é muito importante. Acho que esse é o grande ponto importante para se tocar jazz direito. Como eu estava dizendo, conectar bem os acordes, deixar claro a progressão harmônica dos estilos musicais que você está tocando, é, entre aspas, uma obrigação do baixista em qualquer estilo que ele toca. Então, se você souber fazer isso no jazz, você vai conseguir usar isso para o samba, para o pagode, para o rock, para qualquer coisa. A questão que vai fazer grande diferença é o swing que cada estilo tem, onde se acentua, como fazer, e a progressão harmônica em si, a qualidade dos acordes. Às vezes tem muito acorde, às vezes tem pouco acorde, isso muda um pouco a maneira de raciocínio. Então essa é a grande característica do jazz.
de pensar tercinado, pensar a subdivisão do tercinado e um acento forte no 2 e no 4. Isso foi o que eu falei na primeira live, e esse é um ponto super importante. Se você tiver isso em mente, você vai groovar, sua linha vai swingar mais. Se você acertar as notas, vai ser melhor. Mas se você fizer isso já com pouca nota, vai dar certo, não vai, já vai vir swingado. E aí, se você conseguir fazer a progressão harmônica funcionar, vai ser swingado e você vai ser chamado para fazer trabalhos, porque você vai cumprir o seu papel, que é fazer a progressão harmônica funcionar e ficar clara. Beleza? Outro ponto que eu falei foi então começar a fazer linhas de baixo já, usando só fundamental. Porque eu também já ouvi, eu tenho um curso, né, de Walking Bass, o link está na bio, Walking Bass é mistério, o link está na bio, eu falo tudo sobre Walking Bass, mas eu estou dizendo isso porque esses dias um aluno, antes de comprar o curso, ele me escreveu, falou, cara, como é que é seu curso? Me explica um pouco mais, porque várias vezes eu fui ver curso de Walking Bass, o cara fica ensinando um monte de arpejo e beleza. E eu falei, é verdade, o Walking Bass não é uma sequência de arpejos. Falando de outro jeito, tocar uma sequência de arpejos não é tocar uma linha de Walking Bass. Isso para nenhum estilo musical. Fazer uma sequência de arpejos, você não está necessariamente fazendo uma linha de baixo, você está fazendo uma sequência de arpejos. Você tem que aprender a conectar esses acordes de uma maneira interessante. E aí, para começar esse exercício, eu comecei fazendo linhas só com a fundamental. Então eu já vou explicar tudo que eu fiz, e aí eu vou tocar aqui usando tudo que eu falei. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Vai. Então eu já vou explicar tudo que eu falei, vou botar um play along e vou tocando junto usando tudo isso que eu disse. Então, a primeira ferramenta que eu falei, outra coisa importante foi o 2-fill e o 4-fill. São duas coisas chamadas de swing feelings da música americana, do jazz. Como pensar, pensar mesmo a subdivisão rítmica, não rítmica, mas como dividir os acordes que estão indo. Se você já vai andar ou se você vai mais na manha, meio segurando o ouro, um pouco assim. 2-fill é quando você toca 2 notas por compasso e 4-fill, 4 notas por compasso. Sendo bem breve, no 2-fill é como se você tocasse, você toca a nota que está no tempo 1 e a nota que está no tempo 3, e no 4-fill você toca as 4 e anda mesmo no walk. Então eu vou fazer aqui uma linha de baixo usando só fundamental, depois eu vou usando só fundamental no 2-fill, depois eu vou fazer só fundamental e quinta no 2-fill, e aí eu volto a falar aqui. Então eu vou usar só fundamental em 2-fill, depois só fundamental e quinta em 2-fill também, ainda no Stella by Starlight aqui, beleza? Só fundamental em 2-fill. Botei a quinta aí. Tá vendo que ela funciona, mas vai esgotando um pouco as possibilidades. Então só fundamental é uma estratégia que vai funcionar por um tempo. Mas é importante você ter mais ferramentas. Então agora eu vou continuar em 2-fill, mas eu vou colocar a quinta além da fundamental. Quando terminar aqui eu volto a falar alguma sugestão. Só fundamental e quinta em 2-fill. Aí. Então eu fiz aqui só fundamental, depois fundamental e quinta, usando só 2-fill. Só fundamental funciona por um período curto, mas funciona. Fundamental e quinta já te dá um pouco mais de possibilidades. E eu acho que já é um bom começo sugerir para quem estava acompanhando as lives na ordem cronológica que eu falei, de praticar. Faz só fundamental
em two fill, depois Sol fundamental e quinta em two fill, depois Sol fundamental em four fill, Sol fundamental e quinta em four fill. Fica muita coisa fazer four fill 4 vezes a mesma nota. Só trocando oitava, vai ficando meio chato. Então, tudo isso que eu estou dizendo funciona Sol fundamental por um tempo. Você coloca a quinta, funciona, você ganha mais um tempo. Aí agora vem o grande lance para mim, que é a melhor estratégia para se conectar aos acordes. Ainda não estou falando de arpejos. É a gente usar aproximações. Aproximação cromática, aproximação diatônica e aproximação cromática dupla. Explicando rapidinho, a aproximação cromática vem da escala cromática, que é aquela escala de meio e meio tom. Essa escala cromática de meio e meio tom. Uma aproximação cromática quer dizer que você vai chegar no seu lugar-alvo, na sua nota-alvo, através de um cromatismo. Pode ser abaixo, você faz um cromatismo ascendente. Por exemplo, sua nota-alvo é um Dó. Você vai fazer um cromatismo para a nota Dó, vai ser a nota Si natural. Si natural, Dó. E um cromatismo descendente você faz Ré bemol, Dó. Certo? Isso é a escala, aproximação cromática. Outra maneira de se fazer isso é usando a aproximação diatônica. A aproximação diatônica é usando uma nota que faz parte do acorde. Então, muitas vezes uma aproximação cromática, na maioria quando você pensa em aproximação cromática, você está pensando na nota alvo, então você vai usar meio tom em relação à nota alvo, beleza, a justificativa para a nota cromática é a nota alvo. A aproximação diatônica tem a ver com o acorde que você está. Então, por exemplo, se você está indo para a nota Dó é o alvo de novo, desse exemplo aqui. E você está saindo de um acorde que é Sol maior com sétima menor. Então ele tem, no arpejo do Sol maior com sétima menor, as notas são Sol fundamental, a terça é o Si, a quinta é o Ré e a sétima é o Fá. Sétima menor é Fá natural. Então se você fizer aqui a nota Ré bemol, ela é uma nota que não faz parte do acorde que você está. Se você está dentro do acorde Sol maior com sétima menor, indo para a nota Dó, a nota Ré bemol não faz parte desse acorde. Então, se você for fazer uma aproximação diatônica, essa nota não vale. Não vale, entre aspas, se você estiver justificando a sua aproximação com uma aproximação diatônica, ela não vale. Para ser uma aproximação diatônica, seria a nota Ré natural. Então você está indo da nota Sol para a nota Dó usando uma aproximação diatônica, você vai usar notas que estão nesse acorde, certo? Essa é um outro tipo de aproximação, que gera uma outra possibilidade de aproximação. E a outra que eu falei é a aproximação cromática dupla, que é quando você faz dois cromatismos em sequência. Você quer chegar na nota Dó, então você faz um cromatismo para a nota Dó, seria Si, Dó, dois seria Si bemol, para a nota Si, foi um cromatismo. Do Si para a nota Dó, 2. Então você fez... Essa frase tem uma aproximação cromática dupla. Volta não, mas isso aqui... Sol, Si bemol, Si, Dó. Isso é um cromatismo duplo, certo? Descendente seria Ré, Ré bemol, Dó. Isso eu falei bastante. Agora então eu vou fazer de novo a linha usando, agora já vou em four fill, usando Sol fundamental, quinta e aproximação cromática diatônica ou cromática dupla para os próximos acordes. Beleza? Só para vocês ouvirem como é que já soa. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou fazer a primeira exposição em two fill usando só fundamental e quinta, e aí eu vou sair four fill usando fundamental, quinta e aproximação só para ter essa sensação de como muda um pouco, tá? Só fundamental e quinta. Em two fill.
Agora eu vou pro for fill usando a fundamental quinta e as aproximações. Já dá outra cara, já dá mais opções. Então, se você, por enquanto, só usei pensando no arpejo em si, estou falando isso de novo, que eu estou fugindo um pouco dos arpejos. Não fugindo, fugindo por enquanto. Porque os arpejos são sim a melhor maneira de se caracterizar um acorde, mas eu queria primeiro, gosto de primeiro passar na linha de walking bass pelas outras opções para quando chegar no arpejo você já está preparado para usar ele com inteligência, entre aspas. Usar ele de uma forma mais interessante, que é não só tocar eles um depois do outro. Então aqui eu usei aproximações, só fundamental quinta e as aproximações, sua linha já fica interessante. Mas a minha ideia é dizer então que você tem que conseguir conectar melhor os acordes sem só fazer arpejos. E as aproximações, para mim, são o grande lance para você conseguir fazer isso, beleza? Então, isso foi tudo que eu já vinha falando, foi tudo que eu já falei, que eu tinha falado antes, e eu acho que essa é a grande ferramenta para todos. Outra coisa que eu acho super importante para quem está querendo tocar, aí, como eu também já falei hoje, conectar os acordes de uma maneira interessante é a obrigação que um baixista tem em todos os estilos musicais. Então, não é essa coisa de ser muita nota, pouca nota, se tá tocando, tem que sair da tônica, ter esse papo aí que o baixista tem que sair da tônica, não tem que sair da tônica, não tem nada a ver com isso. A gente tem que conseguir conectar bem os acordes, sair de um acorde para outro de uma maneira consciente e interessante. Quando você está querendo aprender um estilo, você tem que saber as especificidades de cada estilo, características de cada estilo. O jazz tem esse acento forte no tempo 2, no tempo 4, tem subdivisão em tercina. Então a progressão harmônica costuma ter, os acordes costumam ter mais tensões, são acordes no mínimo tétrade com tensões, são acordes com mais notas, entre aspas. Então pode até soar um pouco mais complexo, às vezes, dependendo de que nível musical você está e no que você já tocou, às vezes é um pouco assustador. Eu lembro de tomar esse susto, de ver um monte de acorde e falar, ixi, já era, fodeu, não vou conseguir tocar de jeito nenhum. E não tem nada a ver, é só você vai lidando com isso, e o grande lance para se aprender as características de qualquer estilo musical é ouvir esse estilo musical. Então minha outra recomendação, que eu recomendo sempre, falo sempre, é ouvir o estilo de música que você quer tocar. Entrando no mérito do jazz, vai ouvir jazz, então vai ouvir, mas vai ouvir com atenção. Acho legal também ouvir meio relaxado, ouvir para lavar louça, ouvir para não sei o que, é massa para você ter intimidade já assim, ficar um pouco no inconsciente, mas é importante ouvir com um propósito também de estudo, vou ouvir prestando atenção. Então eu sugiro na hora de ouvir, com um propósito de estudo, ouvir prestando atenção cada hora em um instrumento. Primeira audição, escuta a bateria. Escuta só a bateria. Ah, ele está acentuando aqui, pim, tim, tirim, tim, tirim. Escuta os acentos onde está, que horas que ele compra a frase, o que ele faz com o bumbo, o que ele faz com o surdo, com o tom. Porque a bateria no jazz é um lance muito interessante. É diferente para quem vem de música pop, funk, rock, que tem um groove muito característico. Bateria no jazz, o cara costuma ser, o cara, ou o baterista, ou a baterista, costuma tocar muito mais livre. Fica marcando aqui o chimbal, a condução, e está sempre comprando ideia, sugerindo ideia, então vale muito a pena ouvir com atenção. Eu gosto muito do Elvin Jones, e o meu músico favorito é o Brian Blade, que é um baterista vivo ainda. Ele é muito foda. Então eu recomendo também ouvir Brian Blade, Elvin Jones, ouvir o batera que você gostar. Então, primeira audição, escuta só a bateria. Segunda audição, você escuta só o baixo. Se você for baixista, escuta sacando as notas que ele está fazendo, mas escuta também sacando onde ele faz frase, que horas ele muda o acento, quando tem alguma coisa, se ele está
Enfim, tenta ouvir os detalhes também, não só de nota. Detalhe rítmico, detalhe de... Ah, ele posicionou aqui, ele atacou fora do lugar. Olha, rapaz, ele fez uma frase doida, que massa. Ele repetiu nota pra caramba aqui. Ele fez nota diferente o tempo todo. Acho super importante isso. Isso até me lembra outro assunto. Às vezes a gente tem a impressão que porque tem 4 notas, eu já escutei isso, já conversei com alguns baixistas, eles também já me falaram que escutaram isso ou pensaram isso em algum momento. Que como a gente tem 4 notas diferentes, a gente tem a obrigação de tocar 4... Como a gente tem 4 tempos para colocar notas, a gente tem a obrigação de usar 4 notas diferentes. Isso é balela. O que me mostrou isso, o que me tirou essa crença esquisita da cabeça, foi ouvir. Foi ouvir os baixistas e falei, ixi, o cara repete nota pra caramba aqui. Ele faz 3 vezes a mesma nota, 2 vezes a mesma nota. Vez ou outra ele faz 4 vezes a mesma nota para deixar claro um ponto, assim, né? Então acho super importante ouvir para sacar tudo isso. Depois, na terceira audição, você escuta a guitarra, o piano, a harmona. Na quarta, o outro instrumento, o improvisador. Depois você escuta todos os instrumentos, entendendo onde são as interações. Então o grande lance para se entender... Isso, estou dizendo para o jazz, mas se você gosta de outro estilo musical, desses que é tocado de verdade, né? Que o músico toca a música o tempo inteiro, porque tem música pop que a gente não toca a música o tempo inteiro. Toca um compasso, copia e cola e tchau. Músicas onde as pessoas tocam o tempo todo mesmo, vale a pena você ouvir com cuidado, ouvir com atenção, ouvir cada hora um instrumento, depois ouvir a interação de todos. Entrando no jazz, foca nisso, foca que o batera está mostrando onde está a subdivisão, ele está mostrando a swing 8, está mostrando o acento. Escuta o baixista tocando esses acentos também, porque tudo isso que eu falei, você saber onde tem um acento forte no 2 e no 4, se você trouxer para a sua linha, vai ficar interessante. Então vale bem a pena ouvir com bastante atenção, beleza? Então, minha sugestão de estudo é começar usando só fundamental, praticar. Escuta também o two fill, quando o baixista faz two fill, porque eu falei bem basicamente, no two fill a gente toca 2 notas por tempo, mas isso é bem basicamente, você não tem obrigação de tocar só 2 notas. Você tem a obrigação, entre aspas, de dar mais espaço na música. Então você dá um pouco mais de espaço com as 2 notas, e aí você tem seu espaço para fazer umas frases. Se ninguém colocar uma frase, não tiver melodia, não tiver improviso, você tem uma brecha. Então escuta também, quando for ouvir uma balada, um som mais lento, o que o baixista está fazendo no two fill, como ele faz no four fill. Escuta todo mundo, escutar é o melhor estudo de todos. Então tem que aproveitar. E aí quando for praticar, pratica two fill, só fundamental, two fill, fundamental e quinta, four fill com fundamental e quinta, depois coloca as aproximações, depois coloca os arpejos, beleza? Lembrando que a nossa obrigação é deixar o caminho harmônico claro. Também pintou, por conta dessa coisa do arpejo, tentar fugir, o assunto novo vai ser esse, tentar fugir da fundamental como nota-alvo. Então, por exemplo, o acorde aqui no Stella by Starlight que eu estou usando, começa com Mi meio diminuto, vai para um Lá maior com sétima, depois Dó menor com sétima e Fá maior com sétima. Então é Mi meio diminuto, Lá, Dó menor, Fá 7. Então a fundamental do Mi é Mi, do Lá é Lá, do Dó menor é o Dó, do Fá é o Fá. Você pode fazer cair no Lá maior, no Dó sustenido ao invés de Lá. Eu já saí tocando mais. Mas o que eu quero dizer é, eu caí na terça do acorde, não na fundamental. Então esse é um exercício que eu quero propor para você estudar. Tenta usar como nota-alvo outras notas do acorde. Você tem 4 notas formando o acorde. Fundamental, terça, quinta e sétima. Experimenta cair pela terça. Sempre nos acordes. Ou a cada 2 acordes, faz, sei lá, o primeiro acorde você faz 1, 3, 5, ou cai na fundamental, toca a nota que você quiser aqui, e faz todas as outras coisas que a gente viu de aproximação cromática, aproximação diatônica, aproximação cromática dupla, para a terça do próximo acorde. Depois você volta para a fundamental. Depois você faz aproximação cromática dupla ou aproximação diatônica para a terça do próximo acorde. E aí você faz aproximação cromática, aproximação diatônica ou cromática dupla para a fundamental. Então faz esse exercício. Acorde 1, você cai pela fundamental. Acorde 2, cai na terça.
acorde 3 cai na fundamental, acorde 4 cai na terça. E aí em cada um desses compassos você usa essas ferramentas de aproximação, escolhendo essa nota alvo. Então já fica um exercício novo, já vai dar um nó na cabeça que é legal, para você cair pela terça e já dar uma característica nova nas suas linhas de walking bass. Beleza? Pintou alguma dúvida? E lembrando, na minha bio tem um link para o curso Walking Bass Sem Mistério. Eu passo todas as ferramentas para se tocar uma linha de walking bass. Tem mais de 50 aulas em que eu falo sobre as ferramentas, toco as ferramentas. Tem também 15 play-alongs para você me ver antes, né? Tem 15 vídeos onde eu estou tocando com músicos de verdade, o Caetano Ribeiro na guitarra e o Diego Andrade na batera. E dessas 15 músicas eu tirei o baixo, você tem um áudio para você praticar sem o baixo tocando com eles. 15 standards de jazz que eu escolhi que são importantes para a formação musical. Ti, eu vou te chamar de Ti, que eu não sei seu nome. Os pré-requisitos, cara, são bem mínimos. O mínimo que eu acho é você conseguir fazer os arpejos, mas eu coloquei aulas lá. Eu não queria falar disso, porque eu falei, não vou ficar explicando o cara fazer o arpejo. Eu queria que isso fosse um pré-requisito. Mas eu coloquei lá. Então não tem muito pré-requisito não. O pré-requisito é você conseguir tocar, Thiago. Imaginei, né? Não quis arriscar, mas... Thiago, os pré-requisitos são assim... Conseguir ouvir música, na verdade, e ter uma certa técnica. Se você for totalmente iniciante no instrumento, vai ser mais difícil. Mas eu ensino lá, tem um módulo que é arpejos. Então você aprende a digitação dos arpejos no baixo elétrico. Eu gravei o curso todo no baixo elétrico. Tem um módulo para baixo acústico, só de sugestão de exercícios de baixo acústico. Mas eu gravei no elétrico, que eu acho que ele é mais acessível. Então assim, se você não souber os arpejos dos acordes, vai ter lá. Eu dou um módulo disso. Tem um módulo que eu falo a escala maior e os módulos da escala maior. Você tem que saber cifra, formação de acorde, leitura. Eu não dou nenhum exercício. Eu tenho partituras para você praticar as cifras. Mas, cara, em termos teóricos, não para o curso, não é importante você ler para essa metodologia que eu estou ensinando, porque você vai me ver tocando, eu vou tocar e falar, olha, eu toquei essa nota aqui, que é a terça do acorde e tudo mais. Então, assim, não tem nada muito... O pré-requisito é mais você ter alguma habilidade com o instrumento mesmo. Se você é novo no instrumento, tem acorde que passa rápido demais, é esse que é o lance. Se você já toca, não tem nenhum pré-requisito, a não ser esses mesmo. Já ter alguma habilidade técnica mínima do instrumento mesmo. Porque os arpejos eu passo lá, então eu vou falar, por exemplo, você vai usar a fundamental e a quinta do acorde. Se você não souber quem é fundamental nem quem é quinta, aí você vai se dar mal no curso. Mas eu fiz um módulo ensinando os arpejos, então você vai entender, sacou? Então eu acho que não tem tanto pré-requisito. Ele não é para iniciante total, mas alguém que já sabe um pouco. E o ponto eu ensino essas ferramentas para você caminhar de um acorde a outro, né? Conectar os acordes de uma maneira interessante com o pano de fundo jazz. Então acho que vai ser bom para você, Thiago. Eu usei o pano, já que você ainda quer tocar jazz, mas assim, como eu estava dizendo, as ferramentas são importantes para qualquer estilo musical. Você saber como usar as notas do acorde de um jeito legal e conectar com o próximo acorde, isso é uma ferramenta que vai funcionar para qualquer estilo musical. Mas eu usei o jazz como pano de fundo, e aí os acentos são pensando no jazz, os play-alongs são de jazz, então tem essa coisa que tem mais a ver com o jazz. Então talvez vai ter tudo a ver contigo. Então, e outra coisa, se por acaso você achar que não tem a ver, tem garantia de 7 dias. Você compra lá, entra em contato e fala, bicho, não rolou, e já tá. É só entrar em contato que o dinheiro tá todo de volta na tua conta. Beleza? Além de todas essas aulas, mas além disso tem um suporte comigo. Eu vou estar no Telegram direto, tem um grupo, tem uma comunidade dos baixistas, exclusiva dos alunos, que eu tô lá. Então se você tiver alguma dúvida é só escrever, bicho, não saquei, como é que é isso aqui? Me manda lá que eu respondo, assim que eu puder eu já respondo. Todos os dias eu tô ali, já respondo, sabe? Então tem mais essa, o suporte comigo é direto, e tem a garantia. Se você quiser arriscar, ver qual é e não for, é só falar. Relax, beleza? E Thiago, tem mais vídeos aqui, tem mais lives aqui, tem Thiago e todo mundo, né? Tem meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass. Tem um canal no Telegram também que eu dou dicas, que eu compartilho as coisas que eu estou postando aqui, eu mando lá também, que é Daniel Coelho Bass, também no Telegram.
que esse já é mais aberto, e o canal exclusivo do curso só dentro do curso. Você entra lá no curso, tem uma aula que fala, clica aqui, pimba, clica lá, cai no grupo. Beleza? Pô, bom demais, Thiago. Então acho que tem tudo a ver, cara. Porque nesse curso de walking, no último módulo, não é bem uma introdução, eu fiz um módulo extra para baixista acústico. Se por acaso algum baixista acústico quiser algum detalhe, eu dou umas dicas de mão direita para tirar um timbre mais bonito. E eu tenho, porque eu tenho um curso de baixo acústico também. Mas aí o de Walking Bass tem um módulo de baixo acústico. Se você quiser dar uma olhada, talvez você já vai gostar, já vai sacar um pouco mais do baixo acústico. Mas digo de novo, qualquer dúvida, bicho, entre em contato aqui, que eu tô falando. Se tiver dúvida até para comprar um instrumento, o próprio baixo acústico, já fiz vídeo sobre isso, falando onde comprar, como fazer. Já disse que não tá tão caro como já foi, não é baratinho, né? Mas era impossível comprar quando eu comecei a tocar, e agora já não é tão impossível assim. Mas o curso tá lá, o link tá na minha bio, é só clicar, walkingbass.baixoacústicoonline.com. E é isso, tem canal então, vou relembrando, Walking Bass é Mistério, tem mais de 50 aulas, comunidade, massa Thiago, comunidade no Telegram, 15 play-alongs para praticar junto, PDF das músicas, e tá lá, preço ótimo, ano que vem deve subir inclusive. É isso, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Esse não foi o último vídeo do ano, esse foi o último vídeo, última live do ano, mas eu vou lançar mais um conteúdo, ou 2 ainda em 2020, porque eu tô com umas coisas que eu acho importante dizer, vou fazer. Mas então se inscreve no canal, curte, compartilha. Se tiver algum assunto de seu interesse que você queira que eu fale, escreve por favor, vai ser um prazer falar. E vamos que vamos. Beijo, vamos que vamos.